Você já se perguntou por que certas histórias continuam se repetindo na sua vida? Não importa o lugar, não importa a fase, os cenários mudam, mas a sensação é a mesma. Talvez não seja azar, talvez não seja as pessoas, talvez seja algo mais profundo. Hoje vamos falar sobre a essência comportamental e como ela influencia silenciosamente as escolhas que fazemos sem perceber. Antes de qualquer decisão consciente, existe uma essência, um conjunto de memórias emocionais, valores absorvidos e formas de existir no mundo que foram moldados ao longo do tempo. Nossa essência comportamental, ela não nasce pronta, ela é construída. E tudo que é construído quando não é revisitado passa a nos conduzir no automático. Exemplo disso é que todos os dias somos movidos por algo que nem sempre percebemos. Não é apenas uma rotina ou obrigação que nos faz levantar, estudar, trabalhar ou cuidar de alguém, mas sentimentos, valores e sonhos que existem dentro de nós. Às vezes é o amor, outras vezes a esperança, a vontade de melhorar ou simplesmente o desejo de fazer o bem. Essa essência invisível é o que dá sentido às pequenas escolhas do dia a dia. Quando paramos para refletir sobre o que nos move, começamos a entender melhor quem somos e para onde queremos ir. O comportamento humano é uma forma de linguagem silenciosa que se expressa através de gestos, atitudes e escolhas diárias. Mesmo sem palavras, comunicamos o que sentimos, pensamos ou valorizamos. Um olhar atento, um gesto de ajuda ou o respeito demonstrado pelo tempo do outro dizem muito sobre quem somos. Da mesma forma, a indiferença, a agressividade ou a falta de compromisso também transmite mensagens claras. Eu sou apaixonada pelo estudo do comportamento humano. Não me pergunte o porquê, mas eu acho interessante a forma como as pessoas se expressam através da linguagem não verbal. As atitudes falam tanto quanto as palavras no dia a dia. Cruzar os braços e evitar contato visual pode comunicar defesa, desinteresse ou desconforto. Ajudar alguém sem ser pedido comunica empatia, cuidado e solidariedade. Ou falar baixo e com calma em um conflito comunica autocontrole e maturidade. Gritar ou agir de forma agressiva comunica raiva, frustração ou falta de diálogo. O comportamento é uma linguagem silenciosa. Ele revela o que acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o que achamos que merecemos. Repetimos padrões não porque queremos, mas porque eles expressam quem aprendemos a ser. Compreender o comportamento humano nos ajuda a perceber que nossas ações falam constantemente por nós e influenciam a forma de como somos vistos e como nos relacionamos com o mundo. Existe algo dentro de nós que busca coerência, mesmo que seja incoerente com o bem-estar. Se você aprendeu que precisa se adaptar para ser aceito, sua essência aprende a ceder. Se você aprendeu que o amor é o esforço constante, sua essência aprende a insistir. O comportamento apenas segue aquilo que foi internalizado como verdade. A busca pela coerência interna é o esforço constante de alinhar pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando agimos de forma contrária ao que acreditamos, surge um desconforto silencioso que nos convida à reflexão. Ser coerente não significa ser perfeito, mas ser honesto consigo mesmo, reconhecer erros e ajustar caminhos. No dia a dia, essa busca se manifesta através das pequenas escolhas, quando optamos por agir de acordo com nossos valores, mesmo diante das dificuldades. É nessa fidelidade a si próprio que construímos a nossa identidade, equilíbrio e sentido para a vida. Com o tempo, os padrões deixam de ser apenas hábitos e passam a fazer parte da identidade. Você não percebe mais que é assim, você acredita que é assim. E quando um comportamento se mistura com identidade, questioná-lo parece ameaçador, porque mudar o padrão significa, de certa forma, mudar quem você acredita ser. Como alguém que reflete sobre os seus erros para aprender e mudar de atitude, fortalecendo a sua identidade. Uma pessoa que percebe que mudou com o tempo e aceita essa transformação como parte de quem é. Alguém que se compara menos com os outros após refletir sobre suas qualidades e limites. A identidade de cada pessoa se forma a partir do que sente, pensa e escolhe ao longo da vida. Refletir sobre si mesmo é fundamental para compreender quem somos, nossas qualidades, limites e sonhos. Ao pensar sobre nossas atitudes, erros e conquistas, começamos a reconhecer
o que realmente nos define. A reflexão nos ajuda a decidir qual valores seguir, quais hábitos mudar e que caminho seguir. Assim construímos uma identidade mais verdadeira, consciente e alinhada com quem realmente somos. A pergunta é: quais têm sido as suas escolhas? Elas estão alinhadas com quem você realmente quer se tornar? A consciência ela não chega como uma resposta clara, ela chega como um incômodo, um desconforto silencioso que diz que algo não se encaixa mais. Nesse momento você começa a observar os seus próprios comportamentos, como se estivesse se vendo de fora. E essa observação é o início da transformação da essência, como perceber que procrastina muito, decidir organizar melhor o tempo para estudar ou trabalhar, entender que hábitos de saúde prejudicam o corpo e começar a se cuidar melhor, perceber que está gastando demais com coisas desnecessárias e passar a economizar, e conhecer que julgava alguém sem conhecer a história, mudar a forma de tratar essa pessoa, perceber que precisa controlar a raiva ou impulsos e buscar maneiras de agir de forma mais calma, ou perceber talentos e habilidades próprios que antes não valorizava e passar a desenvolvê-las. A tomada de consciência é o momento que a gente percebe algo importante sobre nós mesmos, sobre o outro ou o mundo ao nosso redor. É perceber que nossas atitudes têm consequência e escolher agir de forma diferente. Muitas vezes esse reconhecimento surge de experiência, de erros ou de observações do dia a dia. Quando nos tornamos conscientes dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos, abrimos espaço para mudar, crescer e aprender. A consciência ela nos dá a responsabilidade sobre nossas escolhas e nos ajuda a viver de forma mais verdadeira e equilibrada. O automático falha quando não representa mais quem você está se tornando. Você sente o impulso de agir como antes, mas algo dentro de você hesita. Esse espaço entre impulso e ação é precioso. É ali que mora a possibilidade de escolher diferente. Muitas vezes vivemos no piloto automático, realizando tarefas do dia a dia sem pensar muito. Essa forma de agir funciona na maioria das situações, mas nem sempre é segura. Quando o automático começa a falhar, esquecemos algo, cometemos erros, reagimos de forma inadequada. Percebemos que a atenção e a consciência são essenciais. Esses momentos nos lembram que é importante estar presente, refletir sobre nossas ações e não confiar apenas em hábitos. Assim aprendemos a equilibrar rotina e atenção, evitando erros e vivendo de forma mais consciente. Mudar os padrões não é apagar o passado, é atualizar a essência. É reconhecer que aquele comportamento foi necessário em determinado momento, mas não é mais. Você honra quem você foi sem se aprisionar a isso. Alguém que costumava agir com raiva e por impulso aprende a lidar com os problemas de forma mais calma. Uma pessoa que tinha medo de se expressar começa a compartilhar suas ideias e sentimentos. Uma pessoa que evitava desafios começa a enfrentar seus medos e a crescer pessoalmente ou profissionalmente. Reescrever a própria essência é um processo de transformação interna, no qual revisamos hábitos, pensamentos e atitudes que antes nos limitavam. Não significa mudar quem somos, mas descobrir formas diferentes de agir, pensar e sentir. Ao reconhecer erros, enfrentar medos ou repensar valores, abrimos espaços para nos tornarmos versões mais autênticas de nós mesmos. Esse processo exige coragem, reflexão e paciência, mas nos ajuda a viver de maneira mais verdadeira, alinhada com o que realmente acreditamos e desejamos para a nossa vida. Talvez você repita alguns padrões e tá tudo bem. A essência ela não muda com pressa, mas com presença. E quando você se escolhe com consciência, o comportamento segue. Porque no fim não repetimos padrões por falta de força, mas por falta de consciência sobre quem somos. Lembre-se, todos nós podemos reescrever a nossa essência, refletir sobre nossas atitudes e escolher caminhos mais conscientes. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar quem somos e como vivemos.